Pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa matéria, hoje a nossa aula 02 é referente a sistema de proteção contra chuva e gelo. Falando, claro, desse sistema que é importante, lembrando que a chuva, a neve, até mesmo o gelo, eles são velhos inimigos dos transportes, não só aéreos, mas também terrestres e marítimos. Sob certas condições atmosféricas, o gelo ele pode formar-se rapidamente nos aerofólios, nas asas das aeronaves, consequentemente impedindo a sustentação. Observem na nossa animação, no canto superior esquerdo, nós temos aqui a imagem de um aerofólio, onde nós temos aqui a passagem do fluxo de ar, tanto no extradorso como no intradorso. Lembrando que a câmara positiva, nesse caso, é lá no extradorso. Câmara positiva é quando a curvatura ela é maior e a câmara negativa é quando a curvatura ela é menor. Lembrando que quanto menor a curvatura, maior a pressão e menor a velocidade do fluxo de ar. Quanto maior a curvatura, menor a pressão e maior a velocidade do fluxo de ar. Ambos fluxos deverão se encontrar no bordo de fuga do aerofólio, da asa, para que haja sustentação. Neve ou gelo, nesse caso, sendo formado na parte superior do aerofólio, iria ter aí, nesse caso, a interrupção do fluxo de ar na parte superior no extradorso, consequentemente evitando a passagem do fluxo e gerando aí o stall, ou seja, o que seria o stall? É, nesse caso, a falta de sustentação. E claro, existem dois tipos de gelo, é o opaco e o vítreo. O gelo opaco ele forma uma superfície áspera nos bordos de ataque da aeronave. O gelo vítreo ele forma uma camada lisa e espessa lá nos bordos de ataque da aeronave e até mesmo, claro, em outras áreas da estrutura da fuselagem. E os efeitos do gelo que poderiam causar? O gelo acumulado em uma aeronave afeta desde a sua performance até mesmo a eficiência em várias maneiras. Temos aí, claro, o gelo no bordo de ataque do motor, consequentemente, se não fosse controlado, eliminado, o gelo iria se quebrar, iria entrar no motor e gerar um FO, consequentemente, até mesmo perda do motor. Como já mencionamos anteriormente, a formação do gelo também ela aumentará a resistência, seria nesse caso o arrasto, e reduz aí a sustentação. Consequentemente, a aeronave ela poderá, nesse caso, até mesmo ter dificuldade de se sustentar-se em voo. Ele também, claro, o gelo ele causa vibrações destrutivas e dificulta a leitura verdadeira dos instrumentos. As superfícies de controle elas ficarão desbalanceadas, até mesmo congeladas. Por isso que, neste caso, outras áreas que são controladas são os tubos de pitot. Tomada, nesse caso, o tubo de pitot, a tomada estática ela não é aquecida. Tubo de pitot, sensor de temperatura de ar externo da aeronave, indicadores de ângulo de stall, são tudo aquecido eletricamente. Há um painel na cabine e possui, claro, a suíte, cujo qual, nesse caso, irá aquecer aí o sistema. Mas para que isso, pessoal? A dificuldade dos instrumentos, claro, irá entupir aí o tubo de pitot. Nesse caso, pressão de ar dinâmica, ela será, nesse caso, ineficiente. A passagem do fluxo de ar, ela não será, nesse caso, satisfatória para os instrumentos, tanto navegação, da aeronave, desde o altímetro, o velocímetro, até mesmo o tal do variômetro. E a superfície de comando, consequentemente, por isso que elas são lubrificadas com uma graxa especial, um lubrificante. Em alta temperatura, ela não, nesse caso, vai evitar o congelamento da superfície de comando, flaps e assim por diante, Desde alerão, leme profundor, compensadores, flap, slet, flap de borda-ataque, o tal do Kruger flap, como é chamado. O gelo pode ser controlado na estrutura da aeronave
pelos seguintes métodos, pessoal. Lá na nossa apostila tem uma tabela. A tabela, ela informa aqui algumas áreas, né? Nós temos aí o item 5, transmissor de aviso de stall. É elétrico, os tubos de pitot é elétrico. Temos aí o bordo de ataque das pás da hélice. Pode ser aquecimento elétrico, até mesmo álcool isopropílico ou etileno glicol, que são líquidos que evitam a formação do gelo. O que mais, pessoal? O item 1, os bordos de ataque das asas. Eles podem ter o seu método de controle, tanto térmico como pneumático. O térmico, nesse caso, é o fluxo de ar que vem dos compressores. Isso é utilizado em motores a reação. Mas também existem outros métodos. O pneumático é através, claro, né, de alguns componentes, onde o bordo de ataque ele possui aí um material diferente do térmico. No térmico, o bordo de ataque ele é uma liga de aço inox, e já no pneumático é os boots, são polainas, borrachas, serão infladas pelos componentes, nesse caso, né, que tem a finalidade de quebrar esse gelo. Temos aí também os bordos de ataque dos estabilizadores verticais e horizontais, pode ser também pneumático e térmico. Lembrando que a maioria das aeronaves modernas, de grande porte, o bordo de ataque dos estabilizadores horizontais e verticais não são aquecidos. Mas por que, Ricardo? Eles não são aquecidos porque o vertical ele é simétrico, possui, nesse caso, os dois lados iguais. Isso evitará o aquecimento do bordo de ataque. O horizontal, ele está muito mais próximo, o perfil aerodinâmico está muito mais próximo do simétrico. Ele está quase próximo. Ele não é um simétrico. E, consequentemente, a temperatura dos gases de exaustão irão aquecer a área. Por isso, não possui dispositivos que irão, nesse caso, aquecer para evitar a formação de gelo nos estabilizadores verticais e horizontais. E para o motor a pistão, lá no item 9, os carburadores, pode ser térmico e álcool. É o álcool isopropílico ou etileno glicol. Para os para-brisas, no item 3, pessoal, para-brisas e janelas, né? Nesse caso, ele pode ser elétrico e também a álcool. É, nesse caso, injetado álcool isopropílico ou etileno glicol para, nesse caso, evitar a formação de gelo nos para-brisas. Temos aí os sistemas térmicos de antigelo. O que seria esse tipo de sistema? Existem, como já foi mencionado, diversos métodos para fornecer ar aquecido. Neles estão incluídos a sangria, ou seja, o ar ele é sangrado de uma área quente. Nesse caso, é do compressor do motor a reação. Esse ar do compressor ele é aquecido, claro, por trocador de calor. Não é, nesse caso, o ar não vai ser extraído diretamente do compressor. Existem dispositivos chamados de pré-cooler control valve e pré-cooler, que tem a finalidade de juntar o ar quente do compressor com esses dispositivos do ar frio, vindo lá do fã do motor, do fluxo de ar secundário. Lembrando que o motor turbofan ele possui dois fluxos de ar, o primário e o secundário. O primário, cerca de 100% de ar que passa pelo duto de admissão, mais ou menos 20% passará pelo fluxo de ar primário. É onde nós temos aí os compressores, câmara de combustão, turbina. Mais ou menos 80% do fluxo de ar ele passará pelo fluxo de ar secundário, é o ar frio. O motor turbofan ele é um motor de alta razão de bypass. Por isso que esses dispositivos, esses trocadores, têm a finalidade, nesse caso, claro, né, de o sistema não receber o ar quente direto vindo do compressor do motor. Temos aí a imagem, neste caso, de um motor cujo qual ele é protegido por sistema de térmico, né, de proteção contra gelo no bordo de ataque, até mesmo para evitar a formação de gelo, e esse gelo se desprenda e chegará ao motor e poderá danificá-lo.
Existe na cabine de comando o painel onde, nesse caso, vai fazer aí a abertura da válvula engine thermal anti-ice. Esta válvula vai ser aberta eletricamente, claro, atuada pela pressão de ar vindo do sistema, do compressor. Observem a seta. Há uma válvula unidirecional para evitar que tenhamos aí um fluxo reverso. Consequentemente, o ar quente do motor, ele vai, nesse caso, lá para o borda-ataque. Existe aqui um sensor de temperatura, consequentemente também de pressão também. Tem a finalidade de informar, claro, vou até arrumar, não é um sensor de temperatura, é pressão. É uma switch de pressão que, se porventura a pressão nesta região, no borda-ataque, estiver muito extrapolada, muito alta, consequentemente, a válvula ela será fechada para evitar que tenhamos danos estruturais no bordo de ataque do motor. Na asa, no bordo de ataque da asa do aerofólio, é a mesma coisa. Switch, painel na cabine de comando, colocando posição ON, energiza as válvulas. E elas são abertas e, consequentemente, a massa de ar quente que vem lá do compressor irá aquecer. Claro, quando isso é usado? Quando há formação de gelo em rota ou, claro, a região do aeroporto ela está com uma temperatura amena, nesse caso, claro, para fazer com que o sistema opere. Se o sistema for operado involuntariamente, sem essas situações, pessoal, consequentemente, poderemos ter danos tanto no borda-ataque das asas como dos motores. Lembrando que para esse sistema, a massa de ar ela vem, nesse caso, do compressor. O compressor do motor a reação, ele tem várias finalidades, tanto condicionar, pressurizar a aeronave, até mesmo, claro, para o sistema de antigelo no borda-ataque dos motores e das asas. E o painel, o material, claro, cujo qual vai revestir o borda-ataque do motor e da asa, é liga de alumínio, uma liga de aço inox com alumínio. É um bom condutor de calor. E é assim que funciona o sistema térmico, né? Temos aqui um esquemático, pessoal, observem, né? Tanto as asas, o borda-ataque das asas e os motores. Painel de controle das asas e dos motores. Colocando para ON, o dos motores, consequentemente, abre a válvula. Olha só, pessoal. Observe que há uma junção, é o ar frio, olha só a linha azul do motor, um ar frio vindo do fã, passa por essa válvula, existe um trocador de calor que tem a finalidade de abaixar a temperatura do ar que vem lá do compressor. Consequentemente, e claro, né, a temperatura não é tão agressiva, tanto para o borda-ataque das asas, como para os motores. E o sistema pneumático de degelo, esse tipo de sistema, pessoal, eles usam degeladores de borracha chamadas de boots ou polainas, traduzido lá para o português, botas, conhecido, claro, aí como boots, presos ao borda-ataque das asas e, claro, poderá também estar munido nos seus estabilizadores verticais e horizontais. Os degeladores são compostos por uma série de tubos infláveis e, durante a operação, os tubos são inflados com o ar pressurizado e desinflado por um ciclo alternado. Os tubos de degelo são inflados por uma bomba gerada pelo motor, é a tal da bomba a vácuo, ou pelo ar sangrado pelo compressor também, de um motor a reação. É comum encontrar esse tipo de sistema em aeronaves de pequeno porte, até mesmo motor a pistão. E motor a reação também, turbohélice, até mesmo turbofan. Os degeladores são instalados em seções ao longo da asa,
com as diferentes seções operando alternadamente e simetricamente ao redor da fuselagem. Ou seja, né, a inflagem não é tão expressiva, é repentino, e esse método, ele vai quebrar o gelo, vai deslocar o gelo quando há uma formação. Temos aí os componentes do sistema de gelo. A bomba de ar girada pelo motor. Claro, é os componentes do sistema de gelo pneumático, né? Temos aí a bomba de ar girada pelo motor. É do tipo deslocamento positivo, formato palheta, são 4 palhetas rotativas, estão montadas na caixa de engrenagens do motor. Temos aí a imagem ilustrativa da nossa bomba girada pelo motor, a bomba a vácuo, como é chamado. O outro componente é a válvula de segurança, que tem a finalidade, claro, de eliminar o ar em excesso durante a alta rotação da bomba. E quando uma pré-determinada pressão é atingida. Esta válvula ela é pré-regulada, claro, de fábrica e não depende de ajustagens. O outro componente, o separador de óleo. Como a bomba ela está conectada na caixa de engrenagens, ela é lubrificada internamente, há necessidade de fornecer meios para separar o óleo do ar pressurizado. O separador ele vai remover aí mais ou menos 75% do óleo contido no ar, até para não contaminar o sistema. O outro componente é a válvula de regulagem de sucção. Uma ajustável válvula de regulagem da sucção está instalada em cada nacelle do motor. A finalidade da válvula de sucção é manter automaticamente a sucção do sistema de degelo, desinflar o borda-ataque das asas ou estabilizadores. A remoção de depósitos de neve e gelo no solo. Como é feito, pessoal? Pode ser feito, claro, usando um rodo especial. Temos que ter cuidado com os geradores de vórtex. São aquelas pequenas fendas colocadas em áreas estratégicas da asa para fazer com que o fluxo de ar seja uniforme. Eles são colados com um tipo de um selante especial. E cuidado para evitar que você remova uma certa quantidade, ela deixa o avião no chão, ou seja, no go, o avião não sai. Não há item mel para isso. Se estiver faltando uma, aí sim é liberado a cor do CDL. O CDL, pessoal, é a lista de desconfiguração, nesse caso, é itens abaixo do item mel. Isso iremos falar lá no curso de extensão, onde será oferecido pela escola, nesse caso pela entidade Aero TD. Dando sequência, métodos para a remoção da neve ou gelo. Consequentemente, claro, agora é a neve. Concorda também, claro, 2 técnicos, né, para remover. Isso é válido, graças a Deus que a gente não trabalha em situações desse nível. Mas, claro, ninguém sabe o dia de amanhã. Poderemos estar aí, né, numa outra aviação, é claro, né? Pessoal, lembrando que as empresas aéreas, a ANAC exigiu delas que, nesse caso, ministrem um curso. Esse curso é chamado de Cold Weather Operation, operação com neve e gelo. Mas por que isso? E aí? Mas por que isso? Informar os seus técnicos de manutenção e tripulantes como é uma operação com gelo, pois já houve acidente aéreo pelo mundo devido a esses fatores, neve e gelo. Um outro método, pessoal, é, nesse caso, com etileno glicol ou álcool isopropílico. Ele evita a formação da neve e do gelo por mais ou menos 2 horas. É aplicado na aeronave. Existem aí itens a ser seguido. Deve obstruir o borda-ataque, do motor, a entrada de ar do motor e saída. Os tubos de pitot, tomada estática, entrada do ar condicionado da Ramer, para-brisas, rodas e pneus, pois o etileno glicol ele é inflamável, ele é químico e os motores não poderão estar em operação. Há uma ressalva. Ah, mas eu já vi vídeo na internet.
é aplicado e o motor está em operação, água quente. Aí o avião já está, claro, prestes a decolar. E mesmo assim, devemos respeitar também itens críticos. Sempre consultar o manual de manutenção, a ata 100, claro, né? A ata 100, perdão, o manual de manutenção referente à limpeza. Se eu não me engano, a ata 112 é o tal do service. Lá ele dá procedimentos de polimento, limpeza da aeronave e assim por diante. Ok? Sistemas de controle do gelo dos para-brisas. Um dos mais comuns métodos para controlar a formação de gelo e a névoa nas janelas das modernas aeronaves é o uso de um elemento de aquecimento elétrico, nesse caso, os filamentos elétricos, as lâminas, no material das janelas. Temos aí, claro, né, uma imagem ilustrativa, painel de controle para o aquecimento da janela, consequentemente, claro, tem a finalidade de evitar a formação de o tal do embaçamento, o tal do congelamento, se for o caso, né? Ah, mas o piloto liga isso na decolagem? Sim, com certeza, né? É ligado isso em voo? Sim. Claro, o avião ele pousou, né? Ele vai configurar a cabine para pouso, né? E assim que decolar, ele vai configurar a cabine, né? Ah, mas se tiver inoperante, se tiver inoperante o aquecimento da janela número 1 ou número 1, lado direito ou lado esquerdo, o avião está no chão, retido. É um item no go, não sai, não vai. É igual o limpador de para-brisa. Pode liberar o avião? Pode, claro, mas o aeroporto local não pode ter mau tempo, chuva. O aeroporto de origem, neste caso, claro, né, o destino, perdão, não pode ter também mau tempo e nem mau tempo em rota. Mas se tiver com tempo bom, o avião é liberado, sim, claro. Item mel, ele vai até 130. Mas se tiver com mau tempo, chuva, não sai. E é a mesma coisa pelo aquecimento das janelas também. Mas como é que funciona isso, pessoal? Eles funcionam desse jeito aqui. Através de componentes. Nós temos aí painel, indicação, switch. Temos aí, claro, a apostila não cita. Caixa de controle do sistema. Cada janela tem a sua caixa de controle. Seria um módulo. É o tal do Window Heat Control Unit. Unidade de controle e aquecimento das janelas. Claro, tá aí. Um sistema de aquecimento elétrico do para-brisa. Ele inclui alguns itens: para-brisa, autotransformadores e relés de controle e aquecimento. Interruptor de mola de controle de aquecimento, luz de indicação, unidade de controle do para-brisa e elementos sensores de temperatura laminados no para-brisa. Switch, exemplo, lado esquerdo, side esquerdo, colocando para on, consequentemente energizando o sistema, né? Ele vai, claro, né, aquecer o para-brisa. Filamentos elétricos. O sistema é ligado, claro, com o sistema elétrico da aeronave. E a caixa de controle tem a finalidade, claro, de converter essa energia e transformar numa energia adequada para o aquecimento, nesse caso, os filamentos laminados no para-brisa. O sistema elétrico do limpador de para-brisa, temos aí, claro, as palhetas, né? Perdão, né? Os limpadores, né? O sistema elétrico dos limpadores, né? Temos aí, claro, o limpador do para-brisa, geralmente são dois, geralmente é um motor, geralmente é dois motores, um para cada lado, motor elétrico, mas antigamente era um motor, onde esse motor queimava, estragava, deixava os dois lados inoperantes, né? Eles são girados, né, por um ou mais motores elétricos que recebem uma energia vindo do sistema elétrico da aeronave. Em algumas aeronaves, os limpadores de para-brisa do piloto e do copiloto são operados por sistemas separados e possuem algumas posições. Temos aí, claro, parado, estacionado, parking. Temos aí a posição intermitente. É semelhante ao automotivo. Temos aí a rotação baixa e a rotação alta, consequentemente. Também, se tiver inoperante um dos sistemas, é liberado o mel também, claro.
não pode ser liberado totalmente inoperante quando há formação de gelo. Temos aí o motor elétrico, recebe corrente, energia elétrica do sistema da aeronave, e ele tem a finalidade de converter essa força lá para os limpadores de para-brisa. É uma borracha especial, existe um teste também a ser checado, a tensão da palheta no para-brisa. É utilizado um relógio comparador, consequentemente, há um torque de acordo com o manual, exemplo, 90 libras polegada. O técnico ele pega o ferramental, ele vai fazer aqui no ângulo reto, ele vai puxar a palheta com o ferramental, com a ferramenta de precisão. Se estiver dentro, ok. Se estiver acima, existe ali uma porca onde o técnico de manutenção ele vai regular aí a tensão da palheta. E nunca operar o limpador de para-brisa sem que o mesmo esteja molhado. Tem que estar molhado. Ok, pessoal? É o fim da nossa aula 02, onde nós falamos de sistema de proteção contra chuva e gelo. Desejo a todos bons estudos. Meu nome é Ricardo Garcia e até a próxima matéria, pessoal. Um abraço e até lá!